Não é um plano, é um corpo. Eu estou simbolizando aqui uma estrutura qualquer, de maneira aleatória, certo? Então, nesse corpo, nesse sólido, atua uma força. Aí, olha só. Não é possível vocês vão discutir na hora da explicação do negócio. A força atua nesse ponto A. Pede-se o momento desta força. Qual é o momento que essa força causa nesse ponto O? Aí o princípio da transmissibilidade de momento, ele diz assim, considera o raio de ação, a linha de ação. Essa reta que eu estou representando o que é? A linha de ação da força. E o princípio diz o seguinte, eu vou pegar aqui a propósito alguns pontos sobre essa linha de ação, certo? Alguns pontos que eu vou escolher, desde que seja sobre a linha de ação. Tem esse ponto A, vou colocar aqui B e C. Aí eu vou forçar mesmo para você perceber o que é que eu quero. Olha, o momento desta força em relação a esse ponto, se eu usar o ponto A, seria. Aqui eu teria um R. Ó, vou simplificar, RA, certo? Porque vai ligar sempre o ponto O ao ponto. Tá? Como eu chamaria isso aqui? Pronto, é aí. Beleza? E aqui eu chamaria. Está percebendo que esses raios vetores são todos eles distintos, diferentes? Sim. Ó, esse camarada aqui tem um módulo, tem uma direção e um sentido diferente de RA e RB. Os vetores são distintos, ou seja, eles têm módulo diferente. Está percebendo? Se eu comparar RC com RB, o módulo é diferente, né? O comprimento é diferente. A direção, diferente. O sentido, também. Bom, isso é fato, mas se eu usar o momento em relação ao ponto O, pelo princípio da transmissibilidade do momento, esse momento pode ser calculado RA vetorial com F. Mas isso aqui é igual a RC vetorial com F, que também é igual a RA vetorial com F. Embora os raios sejam diferentes, mas os momentos são, o momento é o mesmo. Como a gente justificaria isso? Né? Porque você diz, peraí, como é que pode? Mas a distância aumentou. Olha. Qual é o ângulo que RB forma com F? Vou chamar aqui de alfa, certo? Tu concorda que alfa é aqui também? Produto vetorial. O vetorial V é módulo de U, módulo de V, seno, vou chamar θ. O que é θ? O ângulo entre U e V. Vamos utilizar isso aqui, lembrando o seguinte, lembra que na forma escalar, a distância desse ponto a essa reta é chamada de quê? D. Certo? Se eu fosse calcular de maneira escalar o momento dessa força em relação a esse ponto, eu faria F vezes D. Então vamos lá. Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Deixa eu colocar o ângulo aqui. Como seria o ângulo de RA com F? Vou chamar de outro. É outro valor, viu? Vou chamar de alfa. Chamar de beta, tá? Beleza? Mas beta não está aqui também, não?
Porque eles são opostos pelo vértice. Eu acho que agora vocês vão se convencer. E aqui, ó. O ângulo de RC com F. Alfa, beta. Mas gama está aqui, né? É assim? Olha. Se eu fosse calcular esse produto vetorial, esse produto vetorial ficaria como? O módulo de RA, certo? Módulo de S multiplicado por seno de que ângulo? RA? Não, RA. Cadê RA? RA é beta, beleza? Tá legal? Agora, vamos para cá. Isso aqui seria o quê? RC, né? F vezes seno de que ângulo? RC alfa, né? Não, RC, gama. Certo? Gama. Vamos lá, RB. RB vezes seno de alfa. Observe, esse RA e esse RC eles são diferentes, né? O módulo de RA é 1, RC é outro, RC é outro. Agora, presta atenção aqui. Acompanha aqui. Tu concorda que D é igual a RC seno de gama? Olha para esse triângulo aqui, ó. RC são o que, professor? RD, esse D aqui, D, é igual a RC seno de gama? Todos concordam com isso? É o oposto. Não é o cateto oposto? D é o cateto o quê de gama? Oposto. Então o cateto oposto seno. Então aqui, RC seno de gama vale o quê? Isso aqui vale quanto? D. Certo? Então aqui ficaria D vezes beleza? Agora, olha para cá. Ó. O que é RA? Olha para RA aqui. O que é que D é de beta? Não é o cateto oposto também? Então eu posso dizer que É igual a D vezes F também. Pronto. Isso aqui vezes RA seno de beta é igual a quê? É igual a D vezes F. Isso aqui, ó. Olha para lá. RB. Então D é o quê? De alfa. Então, RB seno de alfa é igual a quê? D vezes F. Agora, D e F são iguais. Então, esse momento aqui é o mesmo. Sabia. Já sabia, né? Pronto, agora para demonstrar. Então, posso pegar qualquer ponto sobre a linha de ação da força e o momento é o mesmo. O que ocorre é o seguinte, aqui dá para você começar a visualizar. O R muda, mas o C não muda. Entendeu? Muda o R, mas o seno é de outro ângulo. Aí um compensa o outro. À medida que o RC é pequeno, o RC é pequeno, mas o seno é grande. Aí um diminui e o outro aumenta, proporcionalmente, de modo que termina dando igual. À medida que o RB não é o maior, mas o ângulo é o menor. Entendeu? O RB é o maior, mas o ângulo é o menor. Aí aumenta o RB, mas diminui o seno. Quando diminui o seno, essa medida compensa uma outra.
eles são inversamente proporcionais. Então, conclusão. O momento calculado sobre qualquer unidade de ação da força é o mesmo. Veja só. Nessa estrutura atuam diversas forças, F1, F2, F3, F4, etc., até Fn. Então, sistema de N forças. E quer saber qual é o momento que esse conjunto de forças provoca no ponto O. Então, aqui, formulação. Aqui é uma formulação vetorial. Que é o seguinte. Veja só. O momento resultante em relação ao ponto O vai ser igual a cada força dessa tem um raio vetor R1. Não é assim? Do ponto onde eu desejo calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Tem vetor, etc. até um RM. Então, vetorialmente, o que eu escrevo ali? R1 vetorial F mais R2 vetorial F mais etc. até Rn vetorial. Resumidamente, e força seria um somatório de RI, FI. Agora é uma soma de produtos vetoriais. Isso aqui é uma soma de vários produtos vetoriais. Em uma estrutura, em geral, atuam diversas forças. Né? Raramente você vai ter uma estrutura atuando apenas uma força. Você vai ter um conjunto de forças. E quer saber qual é o efeito desse conjunto de forças em certo ponto. Ou seja, esse efeito que eu me refiro é o momento. Qual é o momento que esse conjunto de forças vai fazer, vai criar em um certo ponto? Esses pontos sejam, digamos, um peso sobre ela. Sim, Um exato. carro, por exemplo. Exato. licença aí, professor. Pode ser. Certo? Certo. Cada carro tem a sua massa. Tem o seu peso. Isso. Então, a gente vai estudar no caso a soma do produto vetorial desse peso. Exato. Aí você vai escolher um ponto crítico onde você acha que qual é o ponto em que aqueles esforços mais solicitam a estrutura. Então você tem que ter essa ideia. No caso, como o senhor falou, o positivo e o negativo. Não, eu estou me referindo assim. Qual é o ponto crítico, ou seja, um ponto onde esses esforços mais solicitam a estrutura. Mais solicitam a estrutura. Tu entende o que eu digo com solicitar? Mas não pode, mais ele pode exige. os parafusos ali, mais exige ali. Pronto. Onde Exatamente. existe mais pressão. No chão ali. Mas pressão é pontual, né? Eu falo de momento, porque o momento é uma grandeza um tanto diferente das outras, porque a força atua no ponto. Então, o efeito de uma força, simplesmente, é naquele ponto. Agora, o momento, ele é diferente, porque eu aplico uma força aqui, e essa força aqui pode provocar um momento lá naquele outro ponto. Entendeu? Se essa estrutura aqui estiver interligada
Se essa estrutura estiver interligada até aquela outra, imagine que isso aqui fosse um pilar. Aí esse pilar está ligado a uma viga, aí essa viga está ligada a outra, que está ligada a outra. Então, um esforço aqui vai causar um efeito lá naquele outro ponto. Entendeu? Então, o momento é uma grandeza um tanto diferente das outras, porque a força ela causa um efeito pontual, mas o momento não, ele causa um efeito em outro lado. É isso. A força está aplicada aqui, mas essa força aplicada aqui provoca efeito em diversos pontos dessa estrutura. Aí, por exemplo, eu coloquei ponto O, para saber qual é o momento que esse conjunto de força vai provocar neste ponto. Eu assumo uma força aqui, para cá, aí tem uma outra força para cá, aí tem outra para lá, uma para cá. Esse conjunto de força vai provocar um momento em diversos pontos. Aí eu quero saber qual é o efeito, por exemplo, na base da estrutura. É isso aqui. Como eu faço isso? Pego o raio vetor que liga o ponto de aplicação da força, o ponto onde eu desejo calcular o momento, até o ponto de aplicação da força, e faço o produto vetorial de R com F, faço essa soma vetorial e eu obtenho o momento resultante. Aí esse momento resultante vai me dar a ideia de quanto aquela estrutura é solicitada naquele ponto. O momento resultante faz isso. Você vai qualquer coisa, né? Agora, Sim. ali, a mesma intensidade da força, não? Oi? A mesma intensidade das forças ou não? Pode ser força... Não. Ó, Não, aqui no exemplo de cima ali. não, pessoal, aqui está faltando. Interessante. Eu esqueci aqui. É R1, F1, porque não é obrigado que esse esforço seja igual a esse, né? Aqui eu posso ter uma moto e aqui um carro, aqui um caminhão. Aqui eu que esqueci, ó. Aqui é F2, Fn. São forças distintas. É difícil, né? Por isso que eu coloquei RI e FI. Por quê? Porque vai ser correspondente. F1, R1, F1, R2, F2, R3, F3, Rn, Fn. Cada força necessariamente não tem que ser igual. Bom, vamos ver a aplicação disso? Tá, processo de licitação. São todos horizontais ou verticais, né? Observe, AB, ali, ó, a barra AB, pega essa aqui, aí depois pega esse trecho ali, pra cá, depois dessa. Aí aqui no ponto B tem duas forças, F1 e F2, no ponto C, uma força. Oi? 4 pernas, 4, 2 e 5. 4, 5, 4 e 2. Aqui é a unidade da força, Libra. Libra. E aqui está em pé. Sistema norte-americano. Tem que transformar nada não. Não precisa usar nenhum tipo de transformação. Você vai usar, no final, o momento, né? Força vezes distância. Então vai ser Libra vezes pé. Tem que fazer a transformação. Libra. Cadê aquela toda fechada lá? F1, F2, F3. O tempo maior para você. Vamos lá, posso começar? Tem três forças, né? Mas tem que achar resultado do professor. Que resultado? Das forças aí. Não, a
força resultante? Não. Você vai encontrar o momento resultante. Aí o momento resultante é R1 vetorial com F1. Aí eu pego. F1 não está aqui. Eu tenho que encontrar um raio vetor que liga o ponto onde eu desejo calcular o momento até o ponto de aplicação da força F1. A força F1 está aplicada em que ponto? B. Aí eu ligo um raio vetor. AB. Aí eu faço assim, ó, de A para B. Tá? Como é F1, aí eu vou usar essa notação aqui, ó. Eu acho que vai ficar boa. B. Vou chamar isso aqui de R1. Por que R1? Porque está ligando o ponto onde eu desejo calcular o momento até o ponto de aplicação da força F1. Mas aqui, de sorte que F2 está aplicado no mesmo ponto, né? Então, R1 é igual a R2. Concorda? Porque F1 e F2 estão aplicados no mesmo ponto. Então, o raio R1 e R2 é o mesmo. Beleza? Porque a rigor precisaria de 3 raios, não tem 3 forças? Então, 3 raios. Agora, qual é o próximo? R1, R2, R3. Aí o R3 estaria do ponto A ao ponto C. Então, faríamos assim. Diagonal. Aqui. Não estou gostando disso aí, não. 5 ao quadrado. Não. Gostei disso, não. C menos A. Ainda bem. Porque isso aí é vetorial. Aqui não tem escalar, não. Pega o olho. Isso aqui é. Então, posso saber a distância assim. Você perdeu aí, professor. Acontece. Olha, vamos lá. É assim, R1 e R2 são iguais, né? Iguais a quê? Igual ao vetor AB, concorda? R1 e R2 é o próprio vetor AB. E quem é o vetor AB? B menos A. B menos A. Presta atenção aí, meu. Senão tu vai pegar o carnaval direito. Ó, B menos A. Quem é o ponto B? Coordenada do ponto B. 0. X é 0. Menos coordenada do ponto A. 0. O ponto A está na origem. Então, ó, R1 que é o mesmo R2 que é o vetor AB é igual a Opa, deu melhor. Rapaz, isso aqui tu já sabia. Não precisava isso tudo não. Esse vetor R1 e R2 só tem componente J. Então, que comprimento é esse? 5. Então, 5J, acabou. Não precisava fazer tudo aquilo não. Eu vou matar uma muriçoca com um tipo de canhão. Resolve. Mas, ó, aqui, ó. Exagera fazendo aquilo. Eu queria que, quando eu estivesse fazendo, você dissesse, pessoal, é só colocar 5J, acabou. Certo? Concorda que era só isso? Porque, ó, esse comprimento aqui, quanto é? E o comprimento é esse? 5. E ele está em que direção? Exclusivamente no eixo Y. Então, 5J, acabou. Por isso que você, a prova dá muito trabalho. Dá. Vou fazer tudo isso. Botar essa. Não, pode ser 4. Você já só sabia quando era 5. 4 tem mesmo. É 3. O vetor R3, na verdade, é um vetor AC, que
O C, vamos. Só o grande de 4i, 5j. O X vale quanto? Menos 2. O X. 4. X não é 4? Isso. O Y. 5, né? E o Z? Menos 2, porque está abaixo do plano XY. Abaixo de 2 unidades. Não? Menos 0. Então, R, AC, vai ser 4i, 5j, menos 2k. Mas nós queremos um momento resultante em A. É isso aí. R1 vetorial com F1 mais R2 vetorial com F2 mais R3 vetorial com F3. Isso aqui é um determinante, tá? Entendeu? Como é que eu monto esse produto vetorial? Aí eu faço. I, J, K. Aqui, coordenada de R1. De R1. 0, 5 e 0. Coordenada de F1. Menos 20. 30 e 10. Mais. Isso aqui. Outro determinante. I, J, K. Coordenada de R2. 0, 0. E aqui? 0. 0. 0. Tá legal? Aqui, ó. Coordenadas de R3. Aqui, coordenada de R3. 4. 5. Menos 2. E aqui, coordenada de F3. 10, 40, menos 10. 40. Menos 10. Menos 10. Resolver esse. Agora, tem um detalhe aqui, você podia ter previsto que tem uma força dessa, é isso que vocês têm que investigar. Tem uma força dessa que o momento dela em relação ao ponto que eu quero calcular é 0. F2, por quê? Exatamente, a linha de ação de F2 ó, passa pelo ponto A, então esse momento de F2 em relação ao ponto A é 0. Então, esse termo aqui, ó, necessariamente dá 0. A explicação também está aqui, ó. Esse determinante é 0, por quê? Se um determinante possui duas linhas proporcionais, então o valor dele é nulo. A L2 e L3 são proporcionais. Multiplica essa linha por 10. Dá quanto? Dá L3. Então, um determinante é nulo quando duas linhas são proporcionais. Álgebra linear, vocês viram isso? Então, esse determinante é nulo. A explicação aqui é matemática, né? Essa explicação é matemática, aqui é física. Porque a linha de ação de F2 passa pelo ponto A. Um determinante. Aliás, o momento é 0. Dali você prevê que é 0 por conta disso. Então, tu só precisa calcular esse determinante e esse. E aí, é com vocês. O resultado vai dar um vetor. Um paralelograma, né?
V, na verdade, isso aqui não é igual a área. O vetorial V é W, é um vetor. Que vetor é esse? Aqui. Tá? Agora, o módulo de W é igual à área desse paralelo. E o volume? Ah, o volume. O volume é o produto misto. Se eu fizer o produto misto, é o vetorial V escalar W a isso é igual ao volume, o volume limitado por esses três vetores. Aí esses três vetores no espaço, ele delimita um paralelepípedo. Entendeu? Vê, imagina, isso aqui é U, ali é V. Aí eu faço o U vetorial V. O vetorial V dá o quê? W. Dá ali, ó. W. Então, U, V e W delimita esse paralelepípedo. O volume dessa sala, se ali for a medida de U, e ali a medida de V, e ali a medida de W, quando eu fizer U vetorial V escalar com W, aí eu tenho um volume limitado por esses três vetores. O volume. Aí isso aqui é o volume. E aqui seria. Entendeu? Aí esses três vetores, eles delimitam um paralelepípedo no espaço. Agora, o que eu precisaria é dessa altura daqui, que necessariamente não é W. Imagina se o paralelepípedo ele não fosse quadrado, não fosse reto, ou seja, se ele não fosse reto, não fosse um paralelepípedo onde isso aqui forma um ângulo aqui, tá? Aí como é que eu calculo o volume disso? Eu pego a área multiplicada por essa altura daqui. Aí essa altura não é obrigado que seja W. Se ele não for um paralelepípedo reto. Esse daqui é um paralelepípedo reto. Então, ali está coincidindo o valor de W com a altura do paralelepípedo. Parece que estivesse inclinado, né? Se estivesse inclinado, assim. Então, para calcular o volume disso aqui, como é que eu faço? A área é multiplicada pela altura, só que a altura não é essa medida daqui. A altura é essa medida acima. É uma medida perpendicular. Aí no desenho que eu fiz aqui, o dado ele ficou coincidindo. Aí um caso bem particular, onde o dado está coincidindo com a altura. menos 50.
Oh, quer dizer, 210. 210. Confere aí. A primeira não é 50 aí, menos 6A? A primeira não é. Ah, aqui ele está falando. Aqui? Aqui inverte 50. 50 aí. Menos 100k ele falou. Menos 5K. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Veio. Mas não inverte na. Menos 5 vezes 20. Menos 50. Não, porque diagonal principal menos a A série secundária. andada. Aí dá menos com o menos da forma. Pronto. Veja que ele não está pedindo a intensidade do momento, está percebendo? Com certeza. Determine o momento resultante. Então, é aqui. O que não é proibido é permitido. Então, qual é o momento? O momento é esse. Agora, a intensidade do momento, a raiz quadrada. Ao quadrado. Bom. Ó, perceba aqui uma coisa. O momento resultante. Acompanhe aqui. O momento resultante em relação a esse ponto A é dado por esse vetor, né? Está vendo aí? Isso aí indica o seguinte, ó. Na direção do eixo X, essas três forças vai causar uma tendência de rotação assim, ó. Entendeu? Isso aqui não é X. Então a tendência dessa estrutura é de causar uma torção no eixo X nesse sentido. Não é positivo? Olha o polegar. Então seria assim. E esse valor desse momento aqui seria um mx que vale 80. É isso. Entendeu? A tendência de girar essa estrutura em torno do eixo X. Ó, em torno do eixo Y seria quanto? 20. Então, seria uma tendência de girar essa estrutura assim. E o valor, quer dizer, como aqui no eixo X não tem nenhuma estrutura, aqui não está sofrendo nenhuma torção, entendeu? Mas se em um projeto eu inventasse de colocar alguma estrutura aqui, imagina, aí eu tenho um projeto já pronto, aí depois eu preciso de colocar uma estrutura aqui. No projeto, como já está tudo calculado, aí eu sei, se aqui eu conectar alguma estrutura, eu sei que ela vai ficar solicitada por esse modelo de torção. Se fosse apoiado numa esfera em vez de um eixo, ele giraria o corpo todo dessa peça. Aí. Se isso aqui fosse livre. Isso, Tá vendo? apoiado numa esfera. Sim, se fosse uma rótula. Uma rótula. Uma rótula. Aí isso aí estaria girando. Aí a gente estaria lá na dinâmica das partículas, na energia estática. Está tudo paradinho. Está tudo querendo se mover, mas não pode. Entendeu? Lá na dinâmica, próximo período, você vai estudar isso. Essas estruturas em movimento. Oi? Não. Espero, quer dizer, eu sei que se aqui eu, no futuro, nessa estrutura conectar alguma peça aqui, eu sei que ela vai ficar solicitada por um momento de 210. Então, o momento ele te dá todas as informações necessárias. Mas aí é só se for no eixo. Oi? É só se for no eixo. O quê? Não está incluído é só se for em cima do eixo, essa rotação no eixo. Eu estava dando uma explicação para o que significa essas componentes aqui, ó. Essa componente é de X. Essa componente é de Y. Não é isso que você está perguntando. Você está perguntando uma coisa e eu estou respondendo outra. Não coincide no
Como é? Não, ele está seguindo o eixo. Se o quê? No eixo. Não, eu queria... O movimento vai seguindo o eixo. Sim. Aí, é porque seguindo o eixo. Ah, sim, veja só. Na verdade, assim... Bom, entendi agora a pergunta. O momento é um vetor. Esse vetor, ele teria essas componentes aqui, ó. Então ele estaria assim, ó. Entendeu? O momento não é um vetor. Aí ele estaria assim, ó. Onde? Essa componente em Z vale quanto? Essa componente, na verdade ele seria assim, né? Para ter componente. Aí essa componente em X seria quanto? 20. E em Y? Não, em X. Em X seria 80. E Y 20. Entendeu? É isso que você está perguntando? Era não? É não. O momento dessas três forças em relação ao ponto A é um vetor que tem essas componentes aqui. Ó. Aí ele estaria com que direção? Ele estaria com uma cota Z que vale 210, uma cota X que é 80 e Y que é 20. Qual era a outra? Eu acho que era sobre o módulo. Eu acho que eu viajei para o módulo. No caso fosse menos 210, ele estaria para baixo. Seria um vetor assim. Fosse menos 210. Aí teria uma componente em Z para baixo. Isso estava indicando. Porque ali ele estaria torcendo assim. Porque ele não é positivo, aí se é positivo, aí está torcendo assim. Se for negativo, o módulo. Ah, tá. O módulo é só raiz quadrada do quadrado e sabemos quadrado. Eu queria saber a magnitude. Para fazer a raiz quadrada do quadrado isso aqui. Aí teria um módulo. Então, esse ponto aqui estaria sendo solicitado com que momento? Aí, calcular. Mas no caso do módulo. Aí o momento a gente sabe que vai ser esse vetor que o senhor falou. Mas no caso o módulo, como seria representado ali no desenho? O que significaria? O módulo é mais simples, mas você compreender. O que é que eu sei? O módulo fica assim, observe. Aí estaria. Vê. O que foi que nós calculamos aqui? MRA, não foi? Então ele estaria assim. Isso vai ser compatível, porque o X é maior. Está no plano aqui, eu vou fazer assim. Isso é M. Entendeu? É esse cara aqui, ó. Aí ele tem componentes assim. A componente X dele. Quanto é isso aqui? 80. Quanto é a componente Y? O módulo dele seria esse comprimento. Qual o tamanho desse vetor? Daqui para cá. A, cá. AD.
Isso aí é o módulo. O comprimento do vetor, o tamanho, a intensidade. Cada momento. Aí seria. No caso, o momento a gente veria a direção e o sentido. Sim, o vetor, né? O vetor, né? O vetor. Direção O vetor, e sentido, né? ele daria a direção aí, ó. E o momento para A direção e o sentido. E o módulo daria o tamanho. o tamanho do vetor. Perfeito. Tamanho do vetor. Exatamente, o senhor falou isso. Professor, Aí melhorou, né? Eu estava pensando ali, então eu falando assim, eu estava pensando no módulo. professor, Na indicidade. eu falou que o momento resultante ali, quando está na linha de ação da força, na linha de ação É zero. é zero, certo? Sim. Quando está indo no ponto Y. Se tivesse o ponto Z e o ponto Y seria zero no instante também? Se fosse, por exemplo, Tivesse uma força aqui. uma força ficando nas três, não seria zero nas três? Então não teria momento de reação? Não haveria. Se aqui tivesse uma peça aqui, aí tivesse uma força assim. Não é isso? É. Força assim. Certo? Tem uma força aqui. F4. Qual o momento dessa força em relação a esse ponto? Zero. Porque a linha de ação dela passa pelo ponto. Porque ela não causa tendência de torcer a estrutura em torno do ponto. Vê. Olha se não parece óbvio. Essa estrutura está assim. E aqui é a conexão, tá? Eu aplico a força assim. Essa força tende a torcer a estrutura? Não. Se eu aplicar para cima, tende a torcer? Não. Então o momento de uma força que passa pelo ponto é zero. Porque o momento mede a tendência de rotação. Se eu aplico assim, isso aqui não tende a rotacionar em torno desse ponto. Agora se eu faço isso, ó. Agora a linha de ação não passa mais pelo ponto. Aqui, tendência de rotação. Se eu faço isso, não tem tendência de rotação. Nós vamos falar ainda, numa próxima, acho que depois do carnaval, depois do galo, sobre momento de uma força. Quando eu fiz esses argumentos aqui, qual o momento em relação a X, a Y, a Z, eu estava tentando dar uma intuição de momento de uma força em relação a um eixo. Percebeu a complexidade? Aqui, o que a gente está calculando é o momento de uma força em relação a quê? Aí na próxima oportunidade, nós vamos calcular o momento de uma força em relação a um eixo. A ideia é a seguinte, agora não é mais um ponto, é um eixo. Aí eu aplico uma força. Ó, essa força causa um momento em relação a esse eixo. Ou pode não causar. Tem duas situações em que a força não provoca um momento em relação ao eixo. Veja como. Isso aqui tem uma reta. Aliás, escutei aqui, foi. Empurrar na direção, ó. Tá preso ali, eu faço o papai. Se a linha de ação da força cruzar o eixo, então não causa momento. Vê. Essa força aqui, tu concorda que ela está cruzando o eixo, a linha de ação dela, então ela não tem tendência de... Está percebendo? A linha de ação dela passa pelo eixo. O eixo é isso aqui, ó. Só que você deve conceber o eixo como uma reta. E a reta é infinita. Essa coisa é perpendicular, né? Oi? Ortogonal, né? Concorrente. Ortogonal é um caso bem particular, assim, perpendicular. Mas não é obrigado a ser perpendicular, porque se for perpendicular, cruza o eixo. Mas pode ser oblíqua. Aí você está fazendo o eixo girar nesse sentido. O eixo que eu estou considerando é esse aqui. Tá? Se a linha de ação da força, ó,
Essa linha de ação não cruza o eixo, não intercepta o eixo. Então o momento dessa força em relação ao eixo, quanto é? 0. Eu posso fazer isso. Essa porta consegue girar assim? Não, por quê? O eixo é uma reta. E essa linha de ação não cruza? Agora, tem outra situação. Vê. E essa força aqui, a linha de ação dela cruza o eixo? Ela tenta girar a porta, ela consegue girar a porta em torno daquele eixo? Não. Mas essa linha de ação é paralela ao eixo. Então o momento também é 0. Então se cruzar o eixo, o momento é 0. Se a força, a linha de ação for paralela ao eixo, o momento é 0. Ok? Observou? Valeu.